Una vez más, como siempre, yo siento gozo en presentar a nuestros invitados, porque ellos son los que se encargan de alimentar nuestra vida espiritual. Así como el Señor ha hecho con ellos, también lo puede hacer con usted. Y en esta mañana quiero presentarles al pastor Marcos dos Santos Madeiros de Brasil, Rio de Janeiro, especialmente. ¿Sí? Sim. Bienvenido a Puertas Abiertas, pastor, a Portas Abertas. É um prazer, né, estar junto com o amado pastor, falando um pouco da minha vida, Exacto. do que Deus fez na minha vida. Eso es lo que importa, lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cómo llegó el Señor a su vida? O Senhor chegou na minha vida no ano de 1990. Por andar, né, tentar de alguma forma preencher um vazio que existia dentro de mim, eu tentei de várias formas, bebendo, indo a locais que para um ser humano diante de Deus não era um local adequado. E foi então que alguém me convidou. Houve um convite para mim. E esse convite, ele marcou a história da minha vida. Alguien le invitó y esa invitación marcó su vida. Marcou minha vida. Quando eu fui na igreja que hoje eu pertenço, eu ouvi uma palavra. E uma palavra de Deus estava sendo ministrada por um grande homem de Deus, que ele se chama Eliasar. Na época, ele era o dirigente desta igreja. Não era o pastor, era o dirigente. Eliasar. E ele trouxe uma palavra. E essa palavra de Deus, ela veio como uma flecha e entrou na minha alma e fez de uma forma com que não houvesse escapatória. O Senhor me abraçou de tal forma, não teve mais para onde eu fugir. E ali eu me converti e comecei a chorar. Deus me quebrantou completamente, me colocou num estado que eu necessitava estar. E só Deus sabe como fazer isso com o ser humano. Así es, porque Él nos conoce, Él nos conoce. Justo. Eu vejo hoje muitos que se convertem de certa forma, mas daqui a pouco se vai, não permanece. Exacto. Mas essa palavra que Deus trouxe à minha vida, ela veio para ficar. De forma que o meu eu se esvaziou. Não prevalecia mais o meu eu, mas Cristo prevaleceu na minha vida. Se acabó el ego, no había ego. Não havia mais ego. Então, a minha jornada foi buscar a Deus, a dia. Eu comecei numa busca incessante. Eu queria conhecer esse Deus. Eu lia todos os dias. Eu buscava Na Deus palavra. na palavra. Eu participava de reuniões, de cultos. Quando me falava, tem culto ali, eu queria estar lá. É como Davi diz, né? Vale mais um dia, Senhor, em teus atos, do que 1000 fora dele. Então, essa palavra também eu lia muito sobre Davi. E esse texto marcou também minha vida sobre esse texto. Que vale mais um dia, Senhor,
em teus atos do que 1000 fora dele. A palavra diz que Esa fue la palabra que marcó su vida. marcou minha vida. La palabra dice, Isso, a palavra diz nesse texto que até o pardal encontrou casa. Se até o pardal encontrou casa, por que eu não haveria de encontrar a casa? Quando Jesus entrou na minha vida, eu realmente encontrei a casa. E essa casa é a casa que eu jamais quero sair dela. E então, esse encontro que eu tive com Cristo me levou a uma busca incessante por Ele, a um alvo de não só alcançar a minha vida, mas a minha família. porque está diciendo él que su blanco es no alcanzar solo su vida, sino que también su blanco es alcanzar su familia. Então eu comecei a orar por eles, a interceder por eles. Embora hoje o meu pai ainda não se converteu, mas eu oro, não cesso de orar por ele para que Deus faça a obra no coração dele. Lo que está diciendo es que él está orando por su padre, que todavía no se convierte. Y su oración permanente es que Dios haga la obra en su corazón. Existe uma promessa de Deus para todo o ser humano. Aquele que serve a Deus será abençoado, ele e a casa dele. E eu creio nessa promessa. E por isso eu tenho orado para que Deus o salve. Então, outras pessoas no meu local de trabalho, eu consegui alcançá-las para Cristo. Muitas pessoas que se achegavam a mim, eles viam como eu tinha mudado. E eles queriam a mesma coisa com que eu estava vivendo. Lo que está diciendo él es que los que se acercaban a él, sus amigos y conocidos, le preguntaban cómo era que él había tenido este cambio y que ellos también querían sentir lo mismo, vivir ese mismo cambio. Isso. Então, eu comecei a falar e o Espírito Santo botava as palavras em minha boca. E eles se convertiam. Eles falavam, eu quero o seu Deus. E muitos se converteram. E Deus começou a me trilhar nesse caminho. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou o coordenador de missões de minha igreja. E trabalho com missões. Amo missões. Pero misiones nacionales o misiones internacionales. Nacional e internacional. Nossa igreja, nós temos uma base lá na África, um pastor amigo nosso que está lá, e nós já fomos lá fazer um trabalho. No Peru também temos lá um pastor amigo nosso, tá? E nossa igreja abençoa eles. E nós temos esses locais como base para que as pessoas de nossa igreja, elas vão fazer missões lá nesses locais. Bueno, una iglesia que no es misionera es una iglesia que no crece. Una iglesia misionera es una iglesia que crece. Así que ustedes adoptaron el principio bíblico de ser iglesia misionera, enviando un pastor a África, enviando un pastor a Perú.
pero también están haciendo la obra misionera en Brasil. Isso. E nós estamos trabalhando para que a gente possa ir a outros países. E isso tudo Deus está trabalhando, né, dando direção para ser feito. Porque a palavra de Deus diz, né, que nada acontece por um acaso. Nada. Nada. Todo es providencial. Nada es casualidad. E Deus, Ele tem o controle de tudo. Él tiene control de todo, sin duda. Então, nossa missão é levar a palavra de Deus às pessoas que estão necessitadas. E o nosso ministério, nós somos de uma igreja Batista, Verdade e Vida. Somos de linhagem batista. Hoje, como a igreja batista, ela cresce e dá independência às suas filhas. E nós somos uma das filhas da igreja Batista, Verdade e Vida, que fica situada na região de Nilópolis, no Rio de Janeiro. E nós somos hoje o Ministério Verdade e Vida. O pastor presidente é o pastor André Joaquim. Y ahí vamos a quedar, Pastor Marcos, para invitar a nuestros amigos televidentes a escuchar una canción, luego las enseñanzas de Puntito y luego seguimos en esta entrevista testimonio.